Leitura diária. Livro de Juízes, capítulo 10. Tolá. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então, morreu e foi sepultado em Samir. Jair. Depois dele, veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair. Ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camom. Jefté. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Amém? Para refletir. Novamente tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, no que acendeu-se a ira de Deus contra Israel, e foram entregues nas mãos dos filisteus e dos filhos de Amon, cujos deuses escolheram servir. Mas a opressão desses povos sobre eles foi tão grande, de maneira que Israel se viu muito angustiado. E como nas situações anteriores, clamaram ao Senhor que os livrasse das mãos daqueles povos pagãos. Desta vez, porém, a resposta de Deus foi intrigante. Ide clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livre do tempo do vosso aperto. Então os filhos de Israel insistiram, voltando a clamar, só que desta vez, além de clamar, eles tomaram
uma atitude livrando dos deuses estranhos do meio de si e servindo somente ao Senhor, e mediante aquele reavivamento e reforma, Deus não mais pôde reter a sua compaixão. Você pode ter questionado após a leitura de hoje: quer dizer que Deus se cansou das idas e vindas de Israel e deu as costas quando eles clamaram? Era como se dissesse: não escolheram servir após outros deuses? Por que eles não os livram agora? Mas não foi esta a intenção do Senhor. Esta não é a interpretação correta do caráter de Deus, mas um julgamento conforme o caráter humano. Na verdade, ele esperava uma entrega completa de seu povo, e não simplesmente um pedido de socorro. Eis o que Deus espera de seus filhos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo a Crônica 7:14. A expressão "se exige uma condição", Deus está pronto a nos ouvir, perdoar e curar, se antes estivermos dispostos a nos humilhar, orar, buscar a sua face e mudar a direção de nossa vida. Ora, é muito fácil para nós lermos a história dos filhos de Israel e julgá-los por suas ações. E nós? Ainda existem ídolos em nossa vida que nos afastam de Deus? Pode ser a televisão, a vaidade, a internet, as redes sociais, o excesso de trabalho, a fofoca, a gula, enfim. O que você precisa tirar do meio de si, para que então possa servir com integridade ao Senhor? Foi quando Israel orou, se humilhou, buscou ao Senhor e se converteu, que Deus não pôde mais reter a sua compaixão. Quando o Senhor é o único Senhor em nossa vida, não temos o que temer. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33:12. Ele move céus e terra em favor de um filho que se arrepende, porque a redenção da nossa alma é caríssima. Salmo 49:8. Quem foi que disse que você e eu não valemos nada? Nós valemos o que Deus tinha de mais precioso, o seu Filho único. Nós valemos o precioso sangue do Cordeiro de Deus, e foi por Deus nos amar tanto que Ele não pôde reter a sua compaixão, nos dando seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Não podemos esperar a redenção se a trocarmos pelas coisas banais deste mundo, porque qualquer escolha que façamos ao lado de Deus, qualquer coisa que abandonemos por amor a Jesus, não se compara e nunca poderá ser comparado ao que Deus fez por nós e à eternidade que Ele nos prometeu. Foi por isso que Josué proferiu palavras de decisão ao povo: escolhei a quem sirvais. Josué 24:15. Porque é uma questão de escolha. Não dá para dividir o nosso coração entre Deus e os ídolos que nos levam a um caminho diferente de sua vontade. Quando o povo não apenas clamou, mas agiu, alcançou a misericórdia de Deus. Agora é o tempo de profundo exame do coração e de termos a nossa vida transformada pelo Espírito Santo. Como está escrito: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. 2 Coríntios 13:5. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2.
É tempo de reavivamento e reforma, que deve começar na minha e na sua vida. Amém?